Eu sou o professor Carlinhos Costa. Eu estarei com vocês aqui gravando a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 9394/96, e a gente vai conversar aqui durante alguns vídeos para auxiliar você na sua aprovação. A gente vai conversar sobre toda a lei e ainda fazer alguns exercícios. A gente vai corrigir alguns exercícios aqui em alguns vídeos e você vai ter a oportunidade de ver como esse conteúdo tem caído nas provas. Você não precisa se preocupar. A gente vai ver a lei em cada detalhe, tudo aquilo que cai em prova. E eu tenho certeza que você vai acertar. Para começar, eu queria que você soubesse quem sou eu, né? Quem é esse cara que está gravando aula aí e tal? Eu sou o professor Carlinhos, eu sou servidor da Secretaria de Educação há um pouco mais de 10 anos. Né? Você pode ver essa carinha jovem, bonita, né? Esse que é um homem simpático que vos fala. Mas não, na minha época a gente entrava com 12 anos na Secretaria de Educação, por isso que agora, né, depois de 10 anos, eu tô com essa carinha de 22 anos. Brincadeira, senhores. Eu sou graduado em Biologia e entrei na Secretaria ainda com magistério, né? Então eu fiz magistério para formação dos anos iniciais, minha graduação em Biologia, e depois fiz graduação em Pedagogia. Aí tenho pós-graduação em Direito Educacional e Metodologia do Ensino. Então, ministro aula para concursos há 4 anos e a gente tem logrado muitos êxitos. E é isso que você vai conseguir assistindo às aulas aqui do Gran Cursos Online, tá bom? Esse é o meu objetivo, fazer com que você acerte todas as questões da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá bom? Então vamos começar? Eu preciso que você esteja atento aos detalhes. Nesse momento inicial, eu vou fazer uma fala sobre o histórico dessa lei. Provas do tipo CESP costumam cobrar algo próximo a essa ideia da legislação e o seu histórico. Então a gente vai falar um pouquinho disso antes de começar propriamente os artigos da lei. Então fica atento, é uma conversa mais tranquila, mas não se perde, tá bom? Se você tiver algum problema, volta no vídeo, assiste novamente e qualquer dúvida você vai ter as formas de entrar em contato com a gente aqui no Gran Curso Online, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente começar a nossa conversa, a tramitação dessa lei começou, gente, o pensamento sobre essa lei começou lá em 1988. Por que, Carlos, começou em 1988? Pense que em 88 a gente teve a nossa Constituição Federal. E aí, com a promulgação da Constituição Federal, a gente tinha uma Constituição cidadã, que era necessário que a gente conseguisse pensar numa ideia de educação para todos. Então, a educação para todos, sem exclusão, necessitaria e dava origem a uma nova lei. Então, lá na Constituição, entre os artigos 205 e o 214, a gente vai tratar especificadamente de educação. E aí essa ideia suscitou que haveria uma necessidade de uma nova lei de diretrizes e bases. Com isso, entre 98 e 91, começou-se a discutir um projeto de lei, que aqui eu vou intitular de projeto número 1. Esse projeto, gente, foi feito pelo Jorge Rager. Tá bom? O Jorge Rager hoje ele é o controlador-geral da União. É um jurista, não ligado à educação propriamente, mas que durante um bom período de tempo gastou, né, o seu conhecimento jurídico na construção de uma lei de diretrizes e bases para a educação. E essa discussão aconteceu nesses 3 anos, de 88 a 91. Em 92, alguém muito próximo da educação e que ocupava um cargo político, Darcy Ribeiro, ele trouxe outro projeto, um projeto de número 2, né? Um projeto de LDB, e o Darcy contava com o apoio do Collor, que era o presidente à época. E aí, a gente vai pensar assim, existiam 2 projetos tramitando na Casa Legislativa. Isso pode, Carlinhos? Não, não, não. Ai, Carlinhos, você dá aula de Direito Constitucional também? Não, não é assim não. Mas a gente sabe, lá pelo Direito Constitucional, que sobre 2 assuntos que versam, dois projetos de lei que versam sobre o mesmo assunto não podem correr juntos na Casa Legislativa. Então, o projeto 1 foi arquivado. Tá bom? E o projeto 2, então, começa a tramitar. Né? Em 92, 93, a discussão foi conjunta. E em 91, ou em 93, o projeto 1, como a gente está vendo aqui, foi aprovado na Câmara e foi para o Senado. Em 95, olha quanto tempo já se gastou, né, gente? Está falando aqui num trâmite de quase 10 anos. O projeto 1, do Jorge Rager, foi considerado inconstitucional. E aí o Darcy Ribeiro reapresentou o projeto dele que havia sido arquivado. Tá bom? Isso tudo aconteceu em 95, essas discussões. Lembrando, o projeto do Jorge era estritamente técnico, enquanto o projeto do Darcy era um projeto mais próximo das bases pedagógicas. E aí o que eu quero te lembrar? Você lembra que eu escrevi ali que o Darcy tinha apoio político? É isso que fez toda a diferença. O apoio político, gente, do presidente à época e do ministro da Educação fizeram com que o projeto do Jorge fosse rejeitado. Qual é a grande diferença? O projeto do Jorge dava
maiores poderes ao povo de controle e educação. Isso era muito interessante, mas podia ser um problema. Enquanto o projeto do Darcy dava mais poderes ao Estado para poder fazer o controle da educação. E aí, no último dia, gente, na última sessão legislativa de 96, foi aprovado o projeto de lei que deu origem à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a Lei 9394 de 96, que foi aprovada lá no apagar das luzes de 96, no último dia de sessão legislativa que a gente teve naquele ano. Então, olha aí, a gente tramitou de 88 até 96 para conhecer esse histórico. Então a gente veio de 88 com a promulgação da Constituição Federal, discussões sobre 2 projetos, um mais técnico e um mais de cunho pedagógico, um de controle do Estado, um de controle do povo, até chegar a 96, que a gente teve a aprovação da lei, a lei de número 9394, gente, que depois de 96 já sofreu inúmeras alterações. Inclusive nos últimos anos, 2013, 2014, houveram alterações substanciais. Essas alterações nós vamos estar estudando pontualmente aqui, tá bom? Qual projeto foi aprovado, Carlinhos? O técnico ou o mais pedagógico? Aquele de controle do Estado ou controle do povo? O controle do Estado, tá bom? Foi aceito aí como projeto de lei que foi votado e sancionado o projeto do Darcy Ribeiro, tá bom? Essa parte é um pouquinho histórica. Ai, Carlinhos, eu nunca vi isso em prova. Viu sim. Algumas questões de prova trazem assim. A lei Darcy Ribeiro, aí você precisa entender por que está se falando de Darcy Ribeiro. Tá bom? Então, olha só. A gente fez um trajeto histórico para que você entendesse. Saímos de 88, chegamos até 96 com a lei aprovada na Câmara, nas casas legislativas e sancionada pela Presidência da República. Então essa lei entra em vigor e a gente hoje está falando da maior lei do ordenamento jurídico que trata de educação. A gente está falando aqui, gente, da Lei Magna da Educação Brasileira. Essa lei, ela trata de todas as vertentes. E aí a gente tem que se preocupar um pouco, que às vezes ela trata de educação, de educação no sentido amplo, e às vezes ela trata de educação no sentido restrito. Ela vai falar de educação escolar pontualmente. Mas ela também trata de algumas coisas ligadas à educação no sentido amplo, vasto, da formação intelectual e da formação integral das pessoas. É esse cuidado que eu quero que você tenha inicialmente, tá bom? Então vamos seguir aí para você ver mais algumas coisas sobre o histórico da lei. Um pouco ainda mais do histórico da LDB. Nos anos seguintes, gente, o CNE... Ai, Carlinhos, eu não sei o que é o CNE. O CNE, gente, é o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação... Ei, Carlinhos, não coube não. Então, olha só, aqui deu certo. O Conselho Nacional de Educação ajudou a desenhar as diretrizes para esse setor. Com a LDB aprovada, eu precisava, gente, regulamentar isso, dizer como as coisas funcionariam. E quem desenhou essa regulamentação foram as DCNs. As DCNs são construídas pelo Conselho Nacional de Educação. Essas DCNs são as Diretrizes Curriculares Nacionais. Elas explicam exatamente aquilo que se espera em cada uma das etapas, das modalidades que estão descritas na LDB. Então, essas DCNs, a gente existe hoje inúmeras, né? A gente tem DCN para Educação Infantil, DCN para o Ensino Fundamental, DCN para o Ensino Médio e ainda para os cursos de graduação, né? Educação Profissional, DCN de Educação Especial. Então, essas inúmeras DCNs são construídas pelo Conselho Nacional de Educação e ajudam a entender e organizar aquilo que a LDB já tratou no corpo do seu texto. Tá bom? Então vamos mais. Eita, Carlinhos. Isso já foi? Isso. Características dela. Essas características aqui, gente, que eu listei nesse slide, são características que são questões, itens de provas que foram relacionados, tá bom? Então, a LDB é o quê, Carlinhos? Ela é o principal documento de ordenamento jurídico educacional do país dos anos 90, né? Ah, Carlinhos, mas depois dos anos 90, houveram outras legislações importantes no ordenamento jurídico? Sim, ela ainda é a principal lei de educação, mas houveram outros documentos. Ela também, gente, já foi chamada de Lei Magna da Educação. A maior lei, aquela que dita as maiores informações, né? Pensando que a Constituição só tem 9 artigos que tratam de educação, a LDB traz no seu corpo mais de 80 artigos falando disso. Então, por isso ela é mais detalhada do que a Constituição nesse campo. Ela traz um juízo crítico entre as pessoas, ela une juízo crítico em relação com seus participantes. Essa é a grande contribuição significativa que a lei traz. Carlinhos, o que é isso? Olha só, olha só. Quando a gente pensa que a leitura da LDB nos evoca algumas teorias educacionais, a gente trata dessa ideia de juízo crítico e a gente pede a relação dos nossos participantes. E quem são os participantes desse processo? A gente vai pensar aqui, gente, na comunidade escolar como um todo. A gente vai pensar nos professores, nos alunos, nos gestores, nos pais dos alunos, na comunidade local. E se eu conseguir relacionar todos esses entes, eu vou conseguir fazer com que eles consigam intervir
dentro da escola, e principalmente a gente está citando o que é escola pública, numa gestão democrática, a gente vai fazer com que eles consigam refletir sobre aquilo que a lei traz. Então, alguns itens de provas, às vezes, que cobrem de você um conhecimento maior, são as provas geralmente de carreiras, que é onde se cobra o pedagogo de alguns órgãos. Essas carreiras pedagógicas, elas geralmente cobram questões mais a fundo. Essa é uma questão bem funda, que foi aplicada pelo CESP, essa relação. Então, é um cuidado que você precisa ter, tá bom? Questões para professor não costumam cobrar essas questões iniciais que a gente está conversando. Nas provas para professor, a gente tem mais pontualmente a lei cobrada a seco e a tradução dessa lei nas questões, tá bom? Então, vamos em frente aí. Você já tem noção do que é o juízo crítico e a relação com seus participantes. Aí, existe uma outra ideia, é o nascimento do direito constitucional positivo, do direito educacional. Esse direito educacional, gente, é uma nova vertente que nasce principalmente na década de 90. Ele une duas coisas, a doutrina jurídica e as teorias educacionais. Deixa eu te perguntar uma coisa, você lembra do que está descrito lá no primeiro artigo da LDB? Que ele fala que a gente tem que, a educação e a formação é dada em diversos espaços, na escola, na igreja, nos espaços de pesquisa, no trabalho, uma formação ampla, como ele está falando da multidimensionalidade do indivíduo. Isso é teoria educacional. Oxe, Carlinhos, como que o cara fala de uma teoria educacional dentro de uma legislação? É essa a grande diferença do direito educacional. Se a gente pegar hoje as pessoas que são formadas bacharéis em direito, poucos deles conseguem se especializar na área de direito educacional. É um campo ainda empobrecido de profissionais. E na pedagogia, Carlinhos, algumas pessoas conseguem se enviesar para este lado? Complicado também. Poucos dos pedagogos gostam da área da legislação. Então, é um campo que ainda está em formação e ele é formado por dois grandes grupos, né? Os licenciados, e aí a gente tem ênfase no pessoal da pedagogia, e ainda os bacharéis em direito. Então, a união desses dois faz com que a gente consiga ter teorias educacionais e consiga ainda nesse mesmo material ter um novo ordenamento jurídico com relação à educação. Carece de bons profissionais do direito educacional. Eu fiz a minha pós em direito educacional. E é muito engraçado a gente ver que professores não conhecem a legislação que o rege. Então, a LDB, Carlinhos, você tem tela de cor? Sim. Vocês não sabem ainda todos os artigos? Então é isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Eu já estudei ela inúmeras vezes, já tive que dar aula dela inúmeras vezes e é isso que eu quero que você consiga. Quando alguém te questionar, você precisa saber onde está aquilo dentro da LDB. E, Carlinhos, mas eu não vou conseguir decorar todos os artigos. Ok, eu tenho que decorá-los. Você não, você precisa saber o que está descrito e, basicamente, em qual capítulo aquilo está. E é isso que a gente vai conseguir, tá bom? Então, vamos terminar esse slide. A lei é constituída de atos e de fatos jurídicos. Ela enumera coisas a serem feitas e aquilo que já tem sido feito com relação à educação. Alguns artigos, gente, eu posso descrever, principalmente o artigo que trata da formação do professor para atuar nos anos iniciais. Ele foi revogado outrora, agora volta ao ordenamento jurídico, dizendo que o professor com formação de nível médio pode dar aula para os anos iniciais e para a educação infantil. Isso é um fato jurídico, né? A gente tinha esses professores atuando e hoje não tem mais, né? Não tinha mais durante um período de tempo. Agora eles podem voltar a atuar. Isso foi para quê, Carlinhos? Para convalidar alguns professores que ainda atuavam e saber que a formação no Brasil ainda é deficitária, né? Pensando aqui no Distrito Federal, onde a gente grava essa aula, aqui o número de professores é relativamente alto em relação às outras unidades da federação. Então a gente consegue aqui ter um concurso para professor com 80 mil inscritos, né? Diferente de outros espaços onde o número de vagas geralmente não é preenchido. Então, vamos em frente. A área de trabalho, como eu falei para vocês, ela junta legislação educacional e legislação de ensino. Ela trata de educação no campo amplo, na área ampla da educação, da formação total, como diz o artigo 1º, e também trata da legislação de ensino, como se organizam os currículos, como é o caso do artigo 27. Tá bom? Então a gente tem, dentro dessa nossa legislação, um caráter polissêmico. Essa palavra também caiu numa prova do Instituto Cidades, por isso hoje eu a cito para você. A LDB tem caráter polissêmico? Algumas pessoas não sabiam nem do que se tratava naquele momento. Você não será essa pessoa e acertará uma questão se ela cobrar algo próximo disso, tá bom? É uma legislação que trata de dois tipos, de duas semânticas, da educação e do ensino também. Ela foi construída num espaço temporal, por isso sua legis data nasce com a Constituição de 88. Essa legis data, gente, foi o período de iniciação da discussão. A gente conversou lá no nosso primeiro slide sobre a tramitação. A legis data é aquilo lá, tá bom? O direito e o direito educacional, a gente acabou de falar ali, é o campo de formação. Muitos bacharéis têm se formado nessa área. E aí, se você pensar que o direito educacional não envolve só LDB, você vai pensar que a gente vai ter envolvido aí outras legislações também. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito do consumidor,
Ó, Carlinhos, como assim? Gente, a LDB não trata só da escola pública, ela trata das escolas públicas e privadas. E aí a gente tem na escola privada o consumidor sendo envolvido. Além do ECA, do direito do consumidor, outras portarias, decretos que são regulamentadores também estão descritos aqui. O caso das DCNs que a gente citou no slide anterior. Tá bom? E quando ela trata dentro da pedagogia, ela vai tratar da organização escolar. Aí ela fala de currículo, aí ela fala de quantos dias de aula a gente tem que ministrar, ela fala de como deve ser a avaliação. Senhores, só para a gente já começar, eu vou citar isso novamente, mas a avaliação descrita na LDB, vocês sabem como funciona? Só para vocês verem, é uma lei que traz dentro de si teoria educacional. Então, só lembrando, está lá no artigo 24, no inciso 5º, nas alíneas de A a E. Esse artigo 24, inciso 5º, que trata da avaliação, ele fala exatamente da avaliação formativa. Oxe, Carlinhos, eu nunca pensei por esse lado. Olha lá, se você olhar no artigo 24, no inciso 5º, você vai notar que está dizendo que a avaliação que deve ser considerada é aquela que é contínua e cumulativa, que prevalece os aspectos qualitativos em detrimento dos quantitativos, e que a avaliação ao final do processo não deve ser valorizada. Eu valorizo é o caminho e não só o final. E isso é a descrição da avaliação somativa, ou da avaliação formativa. Então, a nossa lei de diretrizes e bases já trouxe no seu corpo uma teoria educacional. E isso favorece com quê? Com que você consiga entender a educação contemporânea e aquilo que eu espero dela com o passar dos dias. Então, é uma lei totalmente diferente das outras. Ela traz questões técnicas, sim, traz o gasto com a educação, artigo 72, que ele fala onde eu posso gastar, não posso gastar, como funcionam os recursos da educação. Mas ele também traz questões da organização escolar, que é o caso do currículo e da avaliação que a gente citou agora, tá bom? Vamos finalizar agora. Dentro da LDB, eu tenho normas reguladoras e normas regulamentadoras. Então, reguladoras são as regras gerais de norma jurídica. A gente falou aqui um exemplo, o artigo 72, que trata dos recursos. E regulamentadora, Carlinhos, quando fala lá que todo currículo tem que trazer questões étnico-raciais. Quando eu falo isso, Carlinhos, raciais. Quando eu trato disso, lá no artigo 27A, eu estou regulando a prática escolar. Eu estou dizendo que todo mundo tem que ter no seu currículo essa ideia. E aí, quando eu falar reguladora, eu estou tratando de descrição, eu estou descrevendo o que se faz. E quando eu tratar de regulamentador, eu estou prescrevendo, eu estou dizendo como faz. Então, aqui, a descrição, ela é simples. E a prescrição é complexa. A grande parte das prescrições estão nas DCNs. A LDB deveria ter apenas descrição, mas ela também tem prescrições em alguns casos. Tá bom? Então, vamos em frente. Mais informações aí, né? Hoje, ai, Carlinhos, é muita informação. Não, não é. E se você tiver dúvida, volta o seu vídeo, assiste novamente e, se ainda assim as dúvidas se mantiverem, entre em contato que a gente vai explicando tudo isso. Tá bom? Então, próximo slide. A LDB se divide em diversas normas, né? A gente tem normas orgânicas e, predominantemente, elas se organizam nos primeiros artigos, nos artigos que tratam da organização da educação nacional. Então, os sistemas de educação, como eles funcionam, a educação privada, como é separada, e ainda quando trata da formação dos profissionais e dos recursos financeiros. Normas orgânicas, gente, são de aplicação imediata, elas devem ser apenas descritivas. Essa é a grande ideia, tá bom? Descritivas. Quando eu falar de normas limitantes ou limitativas, são normas que vão ligadas à ideia de restringir o direito ou garantir um direito. E aí aqui eu vou ter basicamente o artigo 7º, o artigo 4º, que trata do direito e do dever, né? O dever do Estado, começa o caput do artigo, é esse, o dever do Estado, são normas limitativas, tá bom? Normas socioideológicas. A norma socioideológica, a gente está ligado aos princípios educacionais e aquilo que a lei se preza. Então, a gente está falando aqui de divisão de níveis e de modalidades, os princípios da educação, que estão no artigo 3º, tá bom? O direito de aprender. Então, essas normas socioideológicas trazem a visão de educação no Brasil e aquilo que o governo espera da educação. E ainda se dividem em essas outras duas normas, que são as normas que estão assegurando com que as coisas funcionem, que é a divisão dos níveis. Vamos lá, que a educação infantil tem de 4 a 5 anos, né? Então, quando ele divide isso aqui, ele estabiliza a lei e diz assim, ninguém vai estar na educação infantil se não tiver neste campo obrigatório aqui, né? Então, a educação infantil vai de 0 a 5 anos, mas a obrigação do Estado é de garantir que os alunos de 4 e 5 anos estejam
na escola. Então isso é uma norma para estabilizar a lei, dizer assim, essa é a regulamentação e assim funciona. E ainda, normas de aplicabilidade imediata que estão descritas aonde, Carlinhos? Nos artigos da disposição transitória e no preâmbulo da lei. Carlinhos, e lei tem preâmbulo? Tem sim. Onde você vai encontrar o preâmbulo? Você vai lá no site do Planalto. Você busca lá no seu buscador, a gente vai usar esse aqui, não posso falar o nome, hein, gente, porque isso é publicidade, não estou fazendo publicidade não, tá bom? Você vai lá no seu pesquisador e coloca assim, 9394/96 mais Planalto. E aí o primeiro resultado que vai aparecer é o site do Planalto. Esse é o site oficial do governo, onde as legislações estão atualizadas. E aí você vai buscar a lei. Lá em cima tem o nome da lei e aqui no cantinho tem uma descrição. Aquela descrição é o preâmbulo da lei, tá bom? Eu não trouxe a imagem, esqueci de trazer a imagem, printar a tela da imagem aqui, mas você facilmente encontra isso, tá bom? Vamos aí. Agora a gente vai entrar propriamente nela. A Lei de Diretrizes e Bases. Ela é o instrumento que define objetivos, prioridades e condições que vão reger a política educacional do nosso país. Ela é a conclusão de vários debates acadêmicos e trâmites políticos. É um avanço em relação a todas as outras legislações que a gente tinha que tratava de educação. Principalmente porque a última LDB era uma LDB que tratava de assuntos ainda lá dentro do regime militar. Uma educação muito voltada para a profissionalização, para o ensino técnico. E aí, quando eu trato de ensino técnico, a ideia de trabalho era mais tradicional. Eu estava pensando em uma pedagogia liberal, né? Onde a gente conseguia manter uma segregação de classes. E a LDB não, ela traz uma consideração mais progressista, onde todos têm direito ao acesso à educação, à garantia de permanência e de qualidade do ensino. Essa é a grande ideia que a LDB tem para o trabalho. Tá bom, gente? Então, seguindo aí, no artigo 1º, a lei diz que a educação é um processo de formação humana. Oxe, Carlinhos, como assim um processo de formação humana? É porque, assim, aprender é uma ação continuada. Todos os dias a gente aprende. E aprende aonde? Você aprende onde você estiver. A formação continuada é isso. Cada momento que eu estou da minha vida, eu estou aprendendo. Então, quando eu saí da minha casa hoje para vir para cá, eu vim pelo trânsito e ao dirigir eu vim aprendendo um novo caminho, porque eu não sabia onde era o estúdio, gente. Vocês acreditam nisso? Vim gravar aqui hoje pela primeira vez. Então, aprender o caminho até chegar aqui, para mim, foi um novo aprendizado. E para você? Quando você sai da sua casa, chega ao trabalho, o nosso aluno, quando chega na escola, as experiências extraescolares e as experiências curriculares facilitam com que ele consiga aprender e consiga evoluir dentro da sua formação. Então é essa a ideia que o artigo 1º traz, tá bom? É um processo de formação humana que acontece em diversos espaços, na igreja, no trabalho, na escola, nos ambientes de pesquisa, na família. Então todo ambiente é um ambiente de formação. Esse artigo trata basicamente de uma lei de função orgânica, de teoria educacional, tá bom? Vamos em frente. No artigo 2º, ele vai descrever uma coisa que eu preciso que você esteja atento. A educação é dever de quem, Carlinhos? É dever da família, mas também é dever do Estado. Então aqui a gente tem corresponsabilidade. A corresponsabilidade que a gente está tratando aqui é quem deve estar ligado à educação. É só o Estado? Não, o Estado oferta, mas a família também deve estar próxima para que essa oferta seja da melhor forma possível. E ainda assim, a gente vai ver neste artigo a finalidade da educação. Estão vendo que eu coloquei em letra diferente aqui? Foi para você ficar atento mesmo. Qual é a finalidade da educação? Inicialmente, o pleno desenvolvimento do educando. Então, é ele aprender em todas as suas vertentes, né? Não só a formação intelectual, mas a formação emocional, a formação do movimento, né? Psicomotora, todos esses passos devem ser desenvolvidos na educação. Além disso, o preparo para o exercício da cidadania. É eu conhecer os meus direitos, meus deveres e como eu posso fazer o trabalho com isso, onde eu me reconheço cidadão. E ainda, uma qualificação para o trabalho. E eu disse para o trabalho, eu não disse para o mercado de trabalho. Lembra que eu critiquei a lei anterior a essa? A lei anterior trazia uma ideia tecnicista, de preparação para o mercado de trabalho. A nova lei não. Ela quer o quê? O pleno desenvolvimento do educando, ele quer que ele aprenda e se desenvolva para o exercício da cidadania e ainda quer que ele se prepare para o trabalho. E esse trabalho é de forma ampla. Eu não tenho aqui uma formação específica, pontual, para que ele atue dentro de um campo de formação ou se ele pode estar alocado em subempregos. Quando a gente trata, gente, da educação tecnicista, a gente estava ali na formação de mão de obra que o Brasil precisava naquele momento para conseguir crescer economicamente. E hoje, o que a gente precisa? A gente precisa de pessoas que aprendam várias habilidades, para que elas ocupem o seu espaço no mercado de trabalho e cada vez mais consigam evoluir dentro desse trajeto, tá bom? Nós aqui, gente,
findamos o artigo 1º e o artigo 2º. A gente vai, no próximo vídeo, já iniciar com os princípios, que é o nosso terceiro artigo da LDB. Senhores, posso te garantir uma coisa. Esse histórico da LDB, mais o 1º e o 2º artigo, você consegue matar basicamente de 15% a 20% das questões que tratam desses assuntos, tá bom? Então, se cair numa prova que tem 10 questões de LDB, basicamente uma ou duas estão ligadas a esse histórico e aos 2 primeiros artigos. Esse cuidado é essencial. Os primeiros artigos da LDB são cobrados com maior frequência do que os últimos. E aí eu vou pedir sua atenção nesses primeiros vídeos. Então eu fico por aqui. Esse é o vídeo 01 ainda de LDB. A gente volta e eu conto com a sua presença para o nosso segundo vídeo, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.